No começo do ano eu prometi, e aqui estou eu para entregar a resenha da história que pode ser consagrada à maior história contada neste ano. Olá pessoal, eu estou aqui de volta no canal em reta super final de gravidez. Eu cheguei naquele momento assim que pode ser a qualquer hora, então caso eu dê uma sumidinha, vocês por favor não estranhem. Assim que possível eu dou notícias, mas também pode ser que demore, fica naquela incerteza, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, 15 dias, não sabemos, mas eu já deixo vocês de sobreaviso. Mas enquanto isso, seguimos com os conteúdos aqui deste canal e com literatura de qualidade, um livro que foi uma bela companhia nessa fase final da minha gestação, porque é um livro sobre amor e sobre relação de pais e filhos, e sobre vida e sobre morte e sobre ciclos, e que consegue retratar isso com grandíssima beleza. Tanta beleza que ele inspirou um filme que está super bem colocado para ganhar o principal prêmio no próximo Oscar, que vai ser celebrado agora, né, no final desse mês, se eu não estou enganada, que é o filme Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, que, para quem não sabe, foi inspirado num romance escrito por uma autora norte-irlandesa, a Maggie O'Farrell. Eu tenho aqui uma edição diferente da disponível nas livrarias, que tem esta capa aqui, a capa comercial que você vai encontrar em todos os lugares, mas é porque eu recebi essa edição quando havia o Clube Intrínsecos. A Intrínseca é a editora que publica no Brasil, eles mandavam versões antecipadas para os assinantes do clube, enfim, é uma coisa que até nem existe mais, mas é por isso que eu li nesta edição aqui de capa dura, mas o miolo é exatamente o mesmo. Hamnet, ele já chama um pouquinho a atenção por ser um nome muito próximo daquela obra que consagraria o William Shakespeare, o grande dramaturgo da língua inglesa, como esse monumento que ele é à cultura ocidental. Só que ele é parecido, mas não é exatamente igual. A gente conhece o nome de Hamlet. Teve leitura coletiva aqui no canal, inclusive se você algum dia tiver dificuldade de entender Hamlet, volta atrás, eu vou até deixar aqui em cima no card em algum lugar, volta atrás e veja as minhas lives de discussão. Hamlet é uma obra esplêndida, maravilhosa, inteligente, tem momentos engraçados, tem momentos de arrepiar, assim, só que ela é meio dificinha, né? Ela foi escrita na virada dos anos 1500 para os anos 1600, ela tem uma sofisticação de linguagem, de temática e tal, e um monte de gente empaca, não consegue entender nada, nem lendo a peça e nem assistindo ela no teatro. Mas, gente, se você der uma chance, você vai ver que é uma das coisas mais maravilhosas já feitas. E que consagrou o William Shakespeare, né? Dentre as muitas outras coisas que ele escreveu e que o consagraram. Por que se chama Hamnet e a peça é a Hamlet? O que acontece aqui? Eu vou explicar. Hamnet é um livro histórico baseado na biografia de William Shakespeare, a pessoa física, o CPF, não o grande autor Shakespeare, mas o homem que ele foi, que nasceu, que casou, que teve filhos e tinha família e tudo mais. Acontece que os historiadores, por mais que eles procurem, e olha, pode acreditar, a vida desse homem foi muito vasculhada. Por mais que os biógrafos do Shakespeare tenham procurado, eles não encontraram grandes detalhes da vida pessoal de Shakespeare. A gente tem pistas e alguns elementos assim, e o que a gente sabe assim como fato certeiro é que Shakespeare nasceu numa cidade chamada Stratford-upon-Avon. Até hoje dá para visitar a Inglaterra e essa cidade existe, ela virou praticamente uma vilazinha temática. Tudo que você vai fazer lá, tudo tem a temática do Shakespeare, você vai na casa dele, enfim, virou um parque temático a cidade praticamente. E ele nasceu nessa cidade, cresceu lá, ele era filho de uma família razoavelmente bem
bem posicionada, então ele recebeu educação de qualidade, diferentemente de quase todo mundo, ele sabia ler, sabia falar latim, ele era um homem culto. Só que Shakespeare se casou, como era esperado de homens também naquela situação social dele, teve filhos e aí que a trajetória dele mudou, ficou diferente. Ele deixou a família lá no interior, sua esposa e seus 3 filhos pequenos, e foi para Londres, onde ele se tornou um grande dramaturgo, virou um artista, criou sua própria companhia de teatro, ganhou dinheiro escrevendo peças, virou um autor popular tanto entre as pessoas comuns quanto entre os nobres. A própria rainha Elizabeth I assistia às encenações da companhia do Shakespeare. Ele virou um artista, ele virou a lenda, o mito, William Shakespeare. E sobre ele a gente sabe quase nada, infelizmente. A gente sabe um pouco que ele deixou escrito de textos pessoais e as suas peças. Até sobre a aparência do Shakespeare existem dúvidas. Existem vários retratos consagrados dele, só que nenhum desses retratos se parece um com o outro, não parecem retratar a mesma pessoa. A gente não tem nem muita certeza da aparência que ele tinha. E a gente nem sabe ao certo o nome da sua mulher, porque em alguns documentos aparece como Anne, e em outros aparece como Agnes. Surge até mesmo a dúvida se Anne e Agnes não seriam o mesmo nome, com uma pronúncia que antigamente no inglês era parecida. Provavelmente os 2 nomes se pronunciavam como Aines. Então, na forma de escrever, às vezes aparecia de um jeito, às vezes aparecia do outro. E da mesma maneira a gente tem uma questão de grafia do nome Hamlet. Por quê? Porque Hamlet, antes de ser o nome do príncipe da Dinamarca, o herói daquela peça consagrada escrita por William Shakespeare, antes disso, esse era o nome do seu filho. Shakespeare foi pai de 3 crianças, 2 meninas e um garoto. Esse menininho se chamava Hamlet. Só que tudo indica que, às vezes, o nome Hamlet aparecia escrito como Hamnet. Era praticamente, a gente não sabe direito como que era a pronúncia do inglês arcaico, mas provavelmente era próximo. É a mesma coisa que se chamar Antônio com acento circunflexo ou Antônio com acento agudo. É o mesmo nome, muda a pronúncia, muda coisas regionais. Aqui no Brasil se fala de um jeito, em Portugal se fala de outro. É mais ou menos essa a diferença. É o mesmo nome, só que com grafias diferentes. Tudo que a gente sabe são essas migalhas de informação. Esposa chamada Anne ou Agnes, 3 filhos e um homem que deixa a família no interior e vai viver a sua carreira de artista na cidade, onde ele tem grande sucesso, mas ao mesmo tempo mantendo essa distância da família, que pode ser sim interpretada até como um abandono, não financeiro, porque ele mandava dinheiro para casa, mas afetivo, lógico. Ele não estava presente, inclusive em momentos dramáticos, em momentos tristes e trágicos da família, ele não estava ali. Essas são as informações que os biógrafos têm. Com base nessas misérias de informações biográficas, a Maggie O'Farrell resolveu criar um romance histórico. Neste romance, ela resolve dar protagonismo para esta esposa deixada para trás. Alguns dirão abandonada, outros dirão que ela era uma megera, e outros até vão dizer que ela concordou que ele saísse e que ele não foi exatamente um abandono, mas um acordo do casal. Ninguém sabe. A questão é que a Maggie resolveu dar um protagonismo para essa mulher, que nunca é lembrada, nunca ninguém sabe, né, que Shakespeare foi casado. E ela resolve chamá-la pelo seu nome Agnes. Cria-se toda uma história, uma vida para ela, com muita sensibilidade e delicadeza, e que subsídios a Maggie O'Farrell tem para criar essa personagem fictícia. Outras personagens femininas que aparecem em peças de William Shakespeare. Mulheres são personagens abundantes na obra de Shakespeare, com diferentes personalidades, com diferentes importâncias, com diferentes níveis assim de realismo e fantasia. Algumas são etéreas, algumas são feiticeiras e bruxas, algumas têm dons premonitórios, outras são personagens políticas, bem realistas, pé no chão. Então a Maggie vai pegando elementos assim e ela cria uma mulher
que mistura elementos do teatro shakespeariano com a mitologia celta. Agnes surge como uma moça da floresta, que tem muita conexão com as matas, que entende a propriedade das plantas, que se sente muito bem no meio dos bosques e que tem uma conexão com os animais. Ela tem uma ave de rapina de estimação, ela se comunica com as abelhas, ela tem um certo dom premonitório, ela é considerada uma mulher estranha, meio feiticeira pelo restante da vila, mas ela não tá nem aí. Ela tem essa conexão com a natureza, ela é um espírito livre. Essa é a Agnes imaginada por Maggie O'Farrell e que teria enfeitiçado o coração do jovem William, que mais para frente se consagraria como o grande William Shakespeare. Uma característica interessante do livro é que o nome Shakespeare, né, não é pronunciado, assim, nem o próprio nome William. No filme, eu não assisti o filme, mas eu assisti resenhas, né? No filme parece que eles dão ao personagem, né, que é interpretado pelo Paul Mescal, perdão, eles dão a ele o nome de Will, porque precisa ter um nome, né? Precisam chamar ele, Will. Mas no livro, nem de Will ele é chamado. Ele é como se fosse um homem como outro qualquer. Uma pessoa desavisada que lesse esse livro talvez nem soubesse que a gente estava vendo uma história de vida de William Shakespeare, porque o nome dele não é mencionado. Todos os outros parentes, todas as outras pessoas têm nome, menos o grande William Shakespeare. Mas mesmo assim, a gente obviamente sabe que é ele, e a gente sabe que ele tem essa ânsia artística, essa gana, esse espírito que quer sair, quer se libertar da influência do pai autoritário e criar suas próprias histórias e conhecer o mundo, e ele quer ser um aventureiro, mas ao mesmo tempo ele também se apaixona perdidamente por essa moça esquisita, que é meio feiticeira, meio fada, que todo mundo acha bizarra, mas ele se apaixona perdidamente por ela. Dizem inclusive que a interpretação dela no cinema está brilhante e dizem que é assim, favas contadas que a atriz, a tal da Jessie Buckley, vai ganhar o Oscar de melhor atriz. Já ganhou o Globo de Ouro, né, de melhor atriz. Provavelmente vai ganhar o Oscar também. Diz que a interpretação dela como a Agnes está devastadora. Como esse ser místico da floresta, a Agnes consegue entender os ciclos da natureza, das estações e das luas. E eu acho que dificilmente ela se adaptaria ao nosso inclemente verão brasileiro. Porém, nem tanto assim. Afinal de contas, eu estou usando roupinhas fresquinhas da Insider que estão me salvando durante esta fase final da gravidez, que é uma fase de calor aumentado. E se você está assistindo esse vídeo no dia 5 de fevereiro, eu tenho uma ótima notícia para dar. Só no dia 5 de fevereiro de 2025 tá rolando uma condição especial lá na Insider. Bom, você sabe, né, que acessando através do meu cupom todos os dias, você tem descontos especiais, mas se for no dia 5 de fevereiro, tem uma coisinha extra para você aproveitar. O meu cupom ele é dinâmico, vale 20% para CPFs novos e 10% para clientes recorrentes, mas este cupom também é cumulativo com outros descontos, promoções no site que vão mudando o tempo todo. Isso é uma coisa. E agora, no dia 5, ainda tem uma condição especial caso você compre no Pix, que é mais 10% de desconto, que vai ser aplicado ali no final da sua compra. Então, assim, é desconto em cima de desconto, vale a pena. Dá uma olhadinha aqui e você se mantém fresquinho e preparado para em 2026 não ter que se preocupar em estar arrumado para todas as situações. A Insider vale para trabalhar, para passear, para treinar e até para sua viagem de carnaval, para você levar poucas roupas ali na mochila e não ter que se preocupar com isso, porque a Insider vai deixar você sempre na moda e sempre fresquinho, o que é necessário nesse verão brasileiro. Então aproveite o meu cupom. É uma história bonita, ela tem um ritmo devagar, sensível e delicado. Ela se passa dentro das interioridades, então, destes personagens, dessa mulher e deste rapaz, e depois dos filhos. A gente vai vendo eles se conhecendo, as crianças vão nascendo e a gente tem livre circulação pelas consciências de todos os personagens. O narrador é em terceira pessoa, ele é totalmente onisciente, então ele vai passando de uma
mente para outra e a gente vai vendo os conflitos. Embora tanto Agnes quanto o seu marido, o futuro grande William Shakespeare, sejam pessoas doces e intensas e que se apaixonam perdidamente, eles têm naturezas diferentes. Agnes é um ser da floresta e ela é uma mulher, então ela tem menos liberdades. Com o tempo, com a vida de casada, ela vai sendo podada, ela vai sendo domesticada e o jeito que ela quer viver, livre, solta no meio do mato, vai sendo cada vez mais tolhido. Enquanto o Shakespeare é um homem a quem o mundo abre as portas, né? Ele pode sair, ele pode ir para Londres, ele pode ter sucesso, ele pode almejar ser artista, ele pode e vai conseguir até ser recebido pela corte, pela própria rainha no seu grande sucesso. Então eles têm naturezas diferentes, mas que se complementam de maneira bonita, mas não sem conflitos, né? Tem tragédias aí dentro da história dessa família. Eu gostaria de não ter recebido os spoilers que eu recebi antes de ler o livro, teria ficado mais interessante. Por isso que não contarei para vocês, caso vocês não saibam de que tragédias eu estou falando. Então, assim, é um livro sensível, delicado, para quem gosta de romances históricos, eu tenho certeza que vai gostar muito, mas eu alerto que ele tem um ritmo lento, bem concentrado em pequenos detalhes. Não espere grandes cenas de ação, porque não vai haver. Espere uma tentativa de recriar o universo shakespeariano de uma forma inusitada, o ambiente doméstico que teria inspirado ele depois a escrever seus grandes sucessos. E espere também ver esse grande dramaturgo se tornando quem ele é, porque também vai haver momentos de assim, homenagem ao teatro e que finalmente a gente vai ver o grande William Shakespeare aparecendo assim na nossa frente. Então, se você gosta de teatro, você vai gostar bastante. Não assisti o filme, ele está em cartaz nos cinemas, eu espero poder assistir antes aqui do nascimento, né? Quem sabe eu consigo dar um pulinho no cinema, mas de qualquer maneira, minha intenção aqui era trazer o livro que inspirou o filme. E ele só está recebendo elogios. Coisa de louco, assim, o tanto que esse filme está sendo elogiado. É por isso que eu digo que ele tem muita chance de ganhar o grande prêmio do Oscar neste ano. Talvez não ganhe. Tem sempre aí um monte de outros candidatos. Tem até o Agente Secreto concorrendo, né? Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você comprar o livro. Leia o livro antes de assistir o filme, vale muito a pena. Pelo pouco que eu já vi aqui dos trailers, das cenas, assim, é muito lindo você ver montado na sua frente aquilo que você antes só tinha imaginado lendo o livro original. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. O link para comprar o livro está aqui embaixo. E também está aqui embaixo o link para você se tornar um apoiador ou uma apoiadora do meu canal. É só acessar o apoia.c/ler antes de morrer. Um beijo grande. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.